Que esse algo eu conhecesse, era preciso andar. Nossa mensagem, ela não vai seguir não vai dar seguimento à série de Eclesiastes hoje. Nós vamos falar de um tema que normalmente, pelo menos uma vez por ano, eu tento trazer esse tema aqui para a igreja. Porque, principalmente por causa do tempo difícil que nós vivemos. A mensagem de hoje é casamento e divórcio em uma cultura do egoísmo. Vamos todos abrir nossas Bíblias lá em Hebreus capítulo 13, verso 4. Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 13, verso 4. Em Hebreus 13, o autor de Hebreus está fazendo uma série de afirmações e advertências para o povo que estaria lendo a carta. E ele faz então uma advertência para o povo de Deus, quando em Hebreus capítulo 13, verso 4, ele diz: digno de honra entre todos, ou seja, honrado seja, valorizado seja, entre todos, o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, ou seja, o leito conjugal sem pecado, sem mancha, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja valorizado o casamento. O leito sem mácula é o que nós estamos vivendo hoje. Os jovens mantêm relações sexuais como se fosse a coisa mais comum do mundo, sem o vínculo do casamento. Adúlteros, adúlteras, impuros. E no meio evangélico, isso é assustador, a quantidade de jovens que têm feito isso. A instituição do casamento deve ser valorizada como Deus valoriza. Não é um ídolo do coração humano. É uma instituição criada por Deus, mas não é Deus. O casamento não é fonte de felicidade. Deus é fonte de felicidade. O casamento pode ser um instrumento para aqueles que Deus chamou para o casamento. O casamento, ele deve ser visto como de fato é. A instituição que primeiro foi formada do coração de Deus, para que por meio dela procriassem seres à imagem e semelhança de Deus, verdadeiros adoradores dentro de suas famílias. É por isso que quando a gente vai para um dos momentos em que a sociedade de Israel estava mais distante de Deus, com o maior índice de apostasia desde o seu surgimento, nós vemos no livro de Malaquias, Deus propagando uma série de declarações contra o pecado daquele povo hipócrita, que dizia louvar e adorar a Deus, mas vivia um estilo de vida nas nações ao seu redor, das nações pagãs, de um povo que não conhecia a Deus. É por isso que quando Deus se volta para, em Malaquias, falar sobre a maneira como os israelitas estavam tratando o casamento no meio deles, é quando diz lá em Malaquias capítulo 2, do verso 13 ao verso 17, ele diz: a outra coisa que vocês fazem, ele já vem numa série de declarações, aí ele vai dizer, tem outra coisa também que vocês estão fazendo, cobrem de lágrimas o altar, ou seja, choram diante do altar de Deus, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. Deus não aceita essas lágrimas de vocês, Deus não aceita esse gemido de vocês. E o texto continua dizendo: e vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. E aí Deus continua: não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse um espírito,
Deus não tornou uma só carne, o que ele está querendo dizer. Mesmo que você não tivesse entendimento suficiente do que estava acontecendo, mas Deus fez uma só carne de vocês. E o texto continua dizendo, e por que somente um? Porque Deus fez uma só carne de vocês. O texto continua, porque buscava uma descendência piedosa. Filhos piedosos eram frutos de casamentos saudáveis. Ele continua, portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Vocês estão cansando o Senhor com suas palavras e ainda perguntam em que nós o cansamos. Deus continua dizendo nisso, de dizerem. O que é que eles estavam dizendo para Deus? Aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Mentira! As pessoas já estavam pensando que Deus se agradava daqueles que estavam fazendo coisas erradas. Ou então ele continua dizendo, vocês também me cansam dizendo o seguinte, onde está o Deus da justiça? Malaquias 2, de 3 a 17. Uma sociedade corrompida corrompe a instituição do casamento, corrompe a família, e uma sociedade assim é sinal da ira e juízo de Deus contra um povo. Vivemos em uma cultura extremamente egoísta, em que cada um quer a vida do seu jeito, e quer que todos se rendam às suas vontades. As crianças já são criadas assim, desde pequenas. Pequenos reis. Como é que pode existir casamentos por pessoas assim, egoístas? Se a base do casamento é exatamente o oposto, doação, amor, aliança. Estamos em um tempo onde o amor é confundido com emoções, e de modo egoísta, acaba quando o outro não tem mais o que me oferecer. Um casamento baseado nesse falso sentimento que dizem ser amor, acaba e toda uma família é destruída a bel prazer do egoísta. Uma igreja que não entende o valor do casamento, uma igreja que não protege através do ensino para as gerações futuras, é uma igreja que se tornou semelhante a Israel, cansa o Senhor. É um povo que está andando junto com uma sociedade que está debaixo do juízo de Deus. E aí vem a pergunta, Batista da Graça, temos que ser assim? Estamos lidando com um mundo que jaz no maligno. São muitas as famílias que estão doentes, pessoas que estão sofrendo em seus relacionamentos. É por isso que a gente também deve ser pastoral no tratamento dos que sofrem, mas tratá-los com o poder do Evangelho. Jamais podemos desconsiderar a vontade do Criador, o ensino da vontade dele para gerações futuras. Como então equilibrar essa equação? Se por causa do egoísmo e conforto pessoal, muitos têm perdido o valor do que significa casamento para a glória de Deus. E como serão os filhos que devem ser frutos de um casamento que glorifica o Senhor, segundo o projeto dele? É necessário a gente entender que esse problema não é um problema novo. Jesus já lidou com ele em seu tempo. Quando Jesus estava em seu ministério público, ele tratou essa situação, porque isso é um problema recorrente na sociedade. É exatamente o que a gente vai ver aqui hoje. O momento em que Jesus estava lidando com essa situação. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 19, do verso 1 ao verso 12.
Enquanto vocês vão abrindo, é necessário a gente entender que a gente está lidando com um evangelho, que cada evangelho é uma peça literária que foi escrita para um público específico. Não significa dizer que eu não possa lê-lo, devo lê-lo, mas foi escrita sob uma perspectiva de atender a um público específico. O livro de Mateus, ele foi escrito para o público judeu, por isso ele é cheio de citações proféticas para provar para o judeu que Jesus de fato era o Messias prometido. E no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, existem vários apontamentos culturais também. Aspectos culturais estão contidos aqui, que só o judeu poderia entender determinadas citações, determinados costumes que são apresentados. Precisa entender isso, guarda isso no coração. Esse texto que nós vamos ver se trata do quarto discurso discipulador proferido por Jesus. No Evangelho de Mateus, Jesus fala especificamente, nesse quarto discurso, sobre como se processam os relacionamentos do cidadão do reino de Deus com relação ao mundo e com relação a eles mesmos. Existem duas ênfases principais nesse quarto discurso. As ênfases que Jesus trazem é humildade e fidelidade nos relacionamentos. É tanto que em Mateus capítulo 17, do verso 24 ao verso 27, Jesus ele fala sobre a fidelidade às autoridades instituídas por Deus. Ou seja, o cristão como cidadão exemplar. Em Mateus 18, do 1 ao 10, ele fala sobre humildade. O cristão lutando contra os valores do orgulho desse mundo. Na continuidade do 18, do 11 ao 14, ele fala sobre fidelidade na busca pela reconciliação com os irmãos. E do 18, do 15 ao 35, ele fala sobre a humildade daqueles que executam o perdão aos que pecam. É nesse contexto que Mateus 19, verso 1 ao 12 entra, quando Jesus é questionado sobre casamento. E isso ocorre exatamente após Jesus proferir esse discurso discipulador para os seus discípulos. E ele é inquirido, perguntado, questionado acerca do relacionamento humano mais profundo criado por Deus, que é o casamento. Não é a paternidade e a maternidade o relacionamento profundo, porque o casamento exige um nível de maturidade e comprometimento para ser vivido. É neste relacionamento criado por Deus que grandes bênçãos se processam na formação da vida de outros seres humanos, mas também é nesse ambiente onde grandes crises acontecem e trazem dor profunda para as pessoas. É um lugar de profundas bênçãos, mas também um lugar de profundas dores. Quando chegamos então em Mateus 19, do verso 1 ao 12, a gente não pode esquecer o contexto. Então, dentro do contexto, Jesus ele está falando o quê? Qual deve ser a minha reação diante de autoridades que abusam de nós? Devemos nos submeter para não escandalizar, confiando em Deus. Depois ele diz, diante do padrão dos orgulhosos desse mundo, devemos nos esvaziar como servos dos outros. Depois, diante dos que estão perdidos, devemos refletir no coração do Pai, buscando os que se perdem. E depois, diante dos que pecam contra nós, devemos refletir o coração do Pai na busca do exercício pelo perdão. É nesse contexto de um coração que se submete em temor a Deus, serve aos outros, busca os perdidos, perdoa como filho de Deus, que o casamento é colocado por Mateus. Do verso 1 ao verso 3, nós vemos os fariseus fazendo uma pergunta mal intencionada para Jesus. Vamos lá para Mateus 19. Ele diz assim:
Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ou seja, o quarto discurso, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Olha o verso 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perceba o que eles estão fazendo. A pergunta deles não é na intenção de aprender, é na intenção de testar. Testando-o, perguntaram: é lícito ou permitido ao homem divorciar ou repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Por que eles fizeram isso? Eles queriam jogar Jesus para um dos lados do debate daquela época. O debate daquela época se processava em duas escolas. Dois grupos dividiam a opinião sobre esse assunto. E o que eles queriam era empurrar Jesus para um dos lados do debate para encontrar inimigos para Jesus. Para trazer aquilo que a gente conhece hoje como treta. Para jogar Jesus na treta. E aí, as duas escolas que existiam naquela época era a escola de Shammai e a escola de Hillel. A escola de Shammai, ela entendia que o divórcio era permitido por qualquer coisa sexualmente indecente praticada por um dos cônjuges. Qualquer coisa sexualmente indecente, que fosse considerada isso, praticada por eles, ele podia se divorciar. Essa era a posição mais conservadora da época. Do outro lado, a escola de Hillel, ela entendia que o divórcio pode se processar sob qualquer condição em que o marido entendia que a mulher estava sendo indecente. E às vezes, para vocês terem uma ideia, às vezes era considerado indecência se a mulher queimasse o arroz, por exemplo. Ele podia se divorciar dela, porque era considerado. Essa era a escola considerada a escola mais liberal. Era a escola mais liberal. Então havia essas duas escolas. E hoje existem 4 escolas de interpretação. Vou falar rapidamente quais são. Existe uma que ela permite o divórcio e o novo casamento em caso de adultério e abandono. Ou seja, adultério ou abandono, alguém abandonou, pode se divorciar e casar de novo. Essa é a posição majoritária no meio evangélico hoje. Majoritária. As pessoas experimentam isso aí nas igrejas de modo muito comum. A segunda escola permite o divórcio por causa de adultério e abandono, mas proíbe o recasamento. Essa escola ela já não é tão majoritária hoje em dia. Ela era, e é provado historicamente, que essa era a posição da igreja mais antiga, antes de todo esse movimento que temos da modernidade para cá. Então assim, você pode se divorciar, foi abandonado, pode deixar, mas sem casamento de novo, vai ficar só. Era essa posição antiga, muito antes, considerada da igreja antiga. A terceira e quarta posição são as posições das quais eu me identifico mais pelo que eu vejo no texto bíblico. O divórcio, ele deve ser evitável. Não deve ser incentivado, ele deve ser evitável. E o novo casamento, proibido, em condições nos quais ele acontece de modo a perder a simbologia do casamento. Isso seria mais ou menos a união dos dois pensamentos. Casamento, divórcio evitável, novo casamento proibido. A quarta escola é divórcio e novo casamento proibidos. Divórcio e novo casamento permitidos em caso de abandono. Essa é a quarta escola. O que é que a minha compreensão é de que o divórcio ele deve ser evitável, porque devemos manter a aliança do casamento. Em situações nas quais ele não pode ser evitado de forma alguma, em hipótese alguma, e ele acaba acontecendo,
A pessoa divorciada ou a pessoa abandonada precisa passar por um processo de restauração profunda, porque ela não pode olhar o novo casamento como uma vingança, ela não pode olhar o novo casamento como idolatria, como uma fuga. Não é assim que funciona, e ela deve ser desincentivada a buscar um novo casamento. É difícil, irmãos, não é fácil. Só que existem pesquisas que provam que 70% a 80% das pessoas que se casam pela segunda vez terminam em divórcio. Vocês devem conhecer muitos casos assim. Novo casamento não é solução para a vida de alguém que passou por um divórcio. Porque também não é propósito de Deus, pelo que nós observamos nas Escrituras. Eu sei que vocês podem ficar com muitas dúvidas aí no coração de vocês. Eu não digo isso com felicidade no coração, porque a gente tem que chorar. Porque temos que lidar com essas situações no meio do povo de Deus. Isso não deveria nem acontecer no nosso meio. Nós somos luz. Mas infelizmente, irmãos, a perversidade humana existe e faz pessoas sofrerem. E aí vem, por que o ser humano deseja saber até onde pode ir em seu pecado? Por que esse desejo? Porque as pessoas em um mundo quebrado fazem questão de, no lugar de lutar pelo acerto, tentar remendar o erro. Sempre foi assim e sempre será. E nós, o que queremos como igreja? O que queremos ensinar aos nossos filhos e netos? Será que se hoje tivéssemos na frente de Jesus, faríamos a mesma pergunta que eles fizeram? Com que intenção faríamos essa pergunta a Jesus? Porque queremos cumprir a vontade do Senhor, ou porque queremos achar justificativa para os nossos pecados? Eu não apoio novo casamento após divórcio. Eu não aprovo. Eu não aprovo. Porque será que aquela pessoa realmente se arrependeu? Será que aquela pessoa entende que está fugindo? Será que aquela pessoa entende que o melhor para ela é Deus? Será que ela entende profundamente isso? Ou ela vai tentar de uma segunda vez o erro da primeira? Pode parecer cruel, mas vocês vão entender. É misericórdia. Para o povo de Deus. Para os que sofrem. Vamos agora ver qual é a reação de Cristo diante disso. Quando Cristo vai lidar com essa questão, o que é que ele faz? Eu quero que a gente seja muito cauteloso em tudo que a gente vai ver aqui. Depois que eles questionam para testar Jesus, a resposta sábia de Cristo é o que nós vemos no verso 4. Lembra que a pergunta deles é lícito o homem repudiar, divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Essa é a pergunta deles. A resposta de Cristo. Jesus respondeu: vocês não leram? Primeira coisa, vocês são mestres e não leram? Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Não é mais duas pessoas, é um só. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Jesus, ele aponta para o coração do Criador. Ele aponta para o dono da instituição do casamento, com seu plano bom, perfeito e agradável. Aquele que criou essa instituição para ser bênção para os seus integrantes. A resposta dele é: olhe a vontade de Deus. É lícito? Não. Olhe a vontade de Deus, qual é? Jesus nos ensina que devemos olhar para o propósito do Criador e não para as nossas opiniões.
eu dizer uma coisa para você, se eu chegasse, vocês não acham que determinadas situações, pessoas que chegam até mim com o coração ferido, doído, e dizem assim, eu quero encontrar a felicidade num novo relacionamento, essa pessoa está falando para mim um engano, porque dentro da palavra não existirá isso, a não ser por uma profunda derramada de misericórdia soberana de Deus. Mas não sou eu que decido isso. Você pode até ir para uma igreja que o pastor chegue lá e case você até com qualquer um. Mas não é ele que decide isso. Essa palavra não pertence a mim. Essa palavra não é minha. É por isso que os profetas são mortos. Porque as pessoas acham que matar o profeta ou calar o profeta, cala Deus, não cala. Muda o mundo, não muda. Essa palavra pertence a Deus e Jesus nos ensina aqui que deve se olhar para a vontade do Criador. Jesus define o casamento segundo a vontade do Criador e afirma que o resultado obtido por Deus ao unir duas pessoas é torná-las uma só carne. Por isso que ele deixa claro, é por isso que se Deus uniu, o homem não separa. Você pode ficar 2.000 metros de distância, 200.000 quilômetros de distância da outra pessoa. Diante de Deus você permanece ainda uma carne com ela. Imagina a quantidade de famílias Frankenstein que a gente tem. Que bagunça está virando esse mundo. É por isso que a mulher lá do poço, ela diz, não, tu és profeta, ela diz, chama teu marido, ela fala, não tem marido, eles falaste bem, porque 5 maridos já tiveste. A mulher unida a 5 homens, na mesma carne, como assim? É isso que o pecado faz. Tudo que cumpriu o propósito de deixar, unir e tornar-se, que é a definição do casamento, deixar pai e mãe unir-se e tornar-se, é casamento aos olhos de Deus, deve ser inviolável, é união produzida por mãos soberanas do Senhor. Se os que se casaram estavam rebeldes, cegamente apaixonados quando quiseram casar, movidos por razões egoístas e obscuras, mas elas cumpriram o propósito público e divino do casamento, eles estão casados. Porque tem gente que diz assim, mas e se Deus não uniu? Toda pessoa que deixou unir-se, tornou-se, é casamento, mesmo que ela seja um índio, dentro de uma tribo que não sabe nem que Deus existe. Mas aquela união vai produzir uma família, e aquela família produzirá filhos, aquilo é casamento, aquelas pessoas são uma só carne, e a prova disso materializa-se nos filhos, que são frutos dessa união. Não é que só é casado quando tem filho, não é isso. Então não importa de que motivo foi, o fato é, formou família, casou, é algo público, todo mundo viu, acabou, Deus uniu, mesmo diante da sua desobediência. Você vai casar com aquele incrédulo, e você diz, mas eu estou rebelde, eu vou, e vai, e depois que se unir, acabou, é união, mesmo fora do propósito divino, mas é união, uniu-se, uma só carne se tornou. Deus é mestre em fazer dos cacos de nossa desobediência uma obra de arte de sua graça. Mas as consequências da rebeldia serão sentidas e virão trazer profundo arrependimento, mais restauração posterior. Vai doer. Deus concede perdão e graça aos arrependidos, mas o preço da dor é muito alto para valer a pena tentar. Jovem, não se case se não for dentro da visão do Senhor. Olhe para esse rapaz e veja se ele será um bom esposo. Olhe para essa moça e veja se ela será uma boa esposa. Abra o seu olho, ouça seus pais, ouça os mais velhos, ouça o seu pastor, ouça Deus. Antes que se tornasse uma só carne, venha produzir
dor, e depois vem a haver um divórcio, e depois os teus filhos sofrem. O mundo pode dizer que o divórcio é bom e normal, mas divórcio aos olhos de Deus é a amputação de uma parte do nosso corpo, porque somos uma só carne. Sempre haverá consequências e dor de uma amputação. É fato, psicólogos já afirmam isso, de que o divórcio produz uma dor semelhante à dor do luto. É um processo semelhante. Foi perdido algo. É como se fosse a morte de alguém. E foi morte mesmo, de uma família. Uma família foi assassinada pelo egoísmo, pelo pecado, pela maldade, pela perversidade do coração humano. E isso é que Jesus ele deixa claro. O verso 7. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Olha o que eles estão dizendo. Por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Olha só a percepção dos caras. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês. Foi por causa do pecado. Foi por causa da miséria de vocês. Foi por causa do lixo de vocês. Foi por causa disso que Moisés permitiu. Ele não ordenou, ele não incentivou, ele protegeu as vítimas daquela abominação que estava acontecendo em Israel na época que Moisés escreveu isso. Ele estava protegendo as mulheres daquela sociedade machista, que às vezes até acusava falsamente a mulher de adultério para que ela fosse morta, para o cara ficar viúvo e poder casar de novo. Ou vocês acham que no apedrejamento por que os homens que adulteraram com ela não estavam lá no apedrejamento? E aí ele diz: Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Ele volta a lembrar: olha, Moisés não é superior ao Criador, não. E vocês estão interpretando Moisés errado. A dureza do coração, o pecado é a raiz do divórcio. A morte de uma família tem como fruto o pecado, tem como raiz o pecado. Pode ser a dureza de um, ou a dureza dos dois. O pecado sempre é a causa de rompimento de relações entre pessoas. Divórcio, meus irmãos, não pode ser celebrado, pois é celebração do pecado. É a celebração da dureza do coração, a dureza de um ou dos dois. Às vezes um quer salvar o casamento, mas o outro está endurecido. Não podemos celebrar isso. Celebrar o divórcio é a celebração da amputação da parte do corpo, mesmo que essa parte amputada estivesse trazendo risco para o corpo, que tem casos de violência, que o divórcio vai proteger a parte que está sendo violentada, como acontecia lá em Israel. Mas mesmo assim, aquela parte amputada, porque estava podre, estava trazendo risco para o corpo, não podemos celebrar. Celebrar o divórcio, celebrar a morte de uma família, é trazer dor para filhos que Deus queria salvar e tornar santos no mundo. Lembra de Malaquias? Não podemos banalizar a morte de famílias, a amputação dos membros de um corpo. Não podemos banalizar a dor daqueles que não escolheram nascer ali no meio daquela bagunça. O ser humano sempre quer achar justificativa para o seu pecado. Quer achar uma explicação para dizer que valeu a pena. Mas Moisés não ordenou, foi o que eles fizeram, tentando justificar. Jesus corrige e diz: não, Moisés permitiu. Moisés não incentivou, ele organizou uma bagunça que vocês estavam vivendo.
O ser humano, assim como esses fariseus, as pessoas de hoje, assim como esses fariseus, acham desculpa para o seu pecado, uma saída para o seu coração duro. Por isso que a gente ouve hoje o quê? O amor acabou. A gente ouve o quê? Eu tenho o direito de ser feliz. E os filhos? Que direito tem? De achar outros pais? Filhos de casais divorciados têm muito mais probabilidade, se eu não me engano, faz tempo que eu li isso, mas se eu não me engano, são 5 vezes mais chances de terem divórcio no seu casamento. É uma doença que passa. Temos que buscar. Tem gente que diz assim, mas eu tenho que buscar viver bem, eu não quero mais lutar por ninguém, eu quero é buscar a minha felicidade. Onde fica o testemunho do casamento? Onde ficam os filhos nisso? Onde fica o poder do evangelho? Onde está a vontade do Criador aqui? Tudo isso não passa de eu e mais eu. Isso não pode ser nem contado no meio do povo. Se qualquer casal aqui já cogitou divórcio, arrependa-se no pó e na cinza. Chore e pranteie pela miséria que o seu coração pensou. Você pisou no símbolo do evangelho. O amor do noivo pela noiva. Não podemos mudar o que o Criador quer. Não é meu corpo, minhas regras. O mundo é dele, as regras são deles. Submeta-se. No dia que você tiver um mundo, viva a sua. É por isso que Jesus, ele dá uma carteirada aqui agora. Ele dá aquela velha carteirada. Você sabe com o que ele está falando? Olha, o que Jesus diz. Verso 9. Depois que ele diz, vamos ler de novo o verso 8. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, olha só ele tem autoridade para fazer isso. Moisés disse isso, eu sou maior do que Moisés, eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro, vocês estão interpretando errado Moisés, interpretando para justificar a podridão de vocês. Eu, porém, vos digo. Jesus está fazendo aqui a mesma coisa que ele fez no Sermão do Monte. Ele diz assim, vocês ouviram que foi dito isso. Eu, porém, vos digo isso. Vocês não viram que foi dito isso. Eu, porém, vos digo isso. Ele diz, eu, porém, vos digo. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Aí vem o texto que todo mundo despreza todo o contexto, despreza a Bíblia inteira, despreza todos os outros textos que falam da mesma coisa, para pegar só esse aposto que está aqui entre vírgulas, para dizer que ele valida casamento depois de adultério. Aí você vai para a Confissão de Fé de Westminster, que diz assim, que é permitido o casamento após o divórcio como se a parte adúltera estivesse morta. Ou seja, casamento mata a gente viva, enquanto a pessoa está viva. De onde veio essa interpretação? Pastor, você está batendo de frente com a Westminster. Do mesmo jeito que Jesus bateu de frente com Moisés, eu estou batendo de frente com ela usando a palavra de Cristo, que não é minha. Não é minha, é dele. E aí eu pergunto, onde está essa interpretação? Onde está o texto que diz que adultério mata alguém vivo? Como se a parte adúltera estivesse morta. É assim que diz lá, leia lá. Onde está isso na Bíblia? Onde é que adultério tem poder de quebrar a aliança do casamento? Onde? Se o que Deus uniu, o homem não separa. Onde está isso na Bíblia? E nós usamos então essas tentativas humanas de explicar para justificar os nossos pecados. É a mesma estratégia dos fariseus.
E olha que ao dizer isso, eu arrumo confusão para mim, viu? Porque tem grupo aí, meu amigo, que adora Westminster, que adora a Confissão Batista, que adora... Confissões são ferramentas muito boas, mas não são a Bíblia. Não são a Bíblia. No grego, Jesus faz a seguinte coisa. Vamos para vocês entenderem. Jesus, ele disse o seguinte, aqui, ó. Eu vou ler como se fosse no grego. Eu, porém, é como se Jesus dissesse, vou falar diferente do que vocês acham que Moisés está dizendo, vou falar diferente das escolas rabínicas atuais, vou falar diferente do padrão que vocês estão acostumados ou que querem. Eu vou falar dentro do padrão do reino de Deus. Eu, porém, vos digo, como eu fiz no Sermão do Monte, eu vou fazer agora também. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por porneia, a palavra grega que ele usou, que significa qualquer tipo de relação sexual fora do vínculo de casamento. Você diz, eita, então quer dizer qualquer... E casar com outra, comete moicheia, é a palavra que ele usa depois. Ele usa duas palavras diferentes aqui. Mateus usou duas palavras para descrever isso. Moicheia significa adultério, propriamente dito. Então ele está dizendo que o divórcio, ele é permitido em caso de descoberta de uma relação sexual ilícita. Então, o divórcio acontece para que a moicheia não aconteça. Está entendendo? Por causa da porneia, o divórcio acontece para que a moicheia não aconteça. Mateus sabe que essa palavra é distinta do seu significado, porque lá em Mateus 15, 19, o próprio Mateus usou essas palavras dentro da mesma frase, mostrando para nós que são coisas distintas, não é a mesma coisa que está sendo dita. Quando ele diz, do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios e imoralidade sexual, furtos, falsos, ou seja, ele está usando as duas palavras de modo distinto. Elas não são intercambiáveis, como algumas pessoas afirmam, porque se elas forem intercambiáveis, se elas são sinônimos, por que está sendo usado aqui por Mateus? Esse é o ponto. E aí, a grande questão é que, marca a tua mãozinha aí nesse texto, e abre lá em Mateus, lá em Marcos capítulo 10, verso 11 e verso 12. Vai lá para Marcos, capítulo 10. O que é que está acontecendo aqui? Marcos, Lucas e Mateus são evangelhos sinóticos. O que é um evangelho sinótico? São evangelhos irmãos, só que escritos a respeito das mesmas coisas, mas de perspectivas diferentes. E no mesmo texto em que Jesus fala em Mateus, ele fala em Marcos e ele fala em Lucas. Só que olhem como é que Marcos e Lucas escreveram esse mesmo pensamento de Cristo. Marcos 10, 11 e 12. E Jesus lhes disse, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Ponto. Cadê a porneia aqui no meio do caminho? Não está aqui. Marcos escreveu simplesmente o quê? Qualquer que se divorciar e casar de novo é adúltero. Pá. Espera aí. E cadê o a não ser por tal? Por que está em Mateus e não está aqui? Vamos agora para Lucas. Lucas 16. Lucas 16, 18. Ele diz assim, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Ponto. Cadê essa cláusula aqui? Vocês estão vendo que a gente está lidando com um problema? Como é que agora eu posso tomar uma decisão tão importante para a vida humana
e que Deus diz que odeia. Deus quer que o evangelho seja a prioridade na nossa vida, que o nosso padrão seja superior. A Bíblia inteira não fala mais nada em relação a uma exceção. Somente o texto em Mateus é que diz, e agora eu rasgo a Bíblia inteira, rasgo a teologia bíblica da família, rasgo todo o plano e propósito de Deus, rasgo o conceito de perdão, rasgo o conceito de aliança, rasgo tudo para chegar para um egoísta e dizer, está valendo, vai em paz. Gente, importa obedecer a Deus do que aos homens. Por que as pessoas focam tanto nessa cláusula? Desprezam toda a Bíblia. Desprezam a visão que Deus tem para casamento, evangelho, perdão, restauração, amor. Sabe por quê? Porque elas continuam buscando, como fariseus, alimentar os seus pecados e justificar os seus erros. Tivemos casos de pessoas, pastor, mas é porque uma pessoa esperando a outra voltar para casa, e a outra arrumou outro relacionamento, e eu disse, isso está errado, você tem que voltar, a pessoa lá está te esperando, não, eu não amo mais, mas olha, você tem que restaurar a sua vida, não, eu vou para outra igreja que o pastor aceita. Eu digo, você pode ir para onde você quiser, para quem quiser aceitar, mas Deus não aceita. Não é assim que funciona. Pastor não é papa não, e olha que essa visão de papa está completamente errada. Não é assim que funciona. Meus irmãos, eu sei, eu quero ser muito cauteloso aqui. Às vezes a visibilidade é um problema ruim. Porque eu conheço pastores piedosos, que entendem essa exceção, aceitam essa exceção. Homens de Deus. Mas eu não vejo esses homens de Deus banalizando o divórcio, eu não vejo eles fazendo isso, incentivando pessoas, eu não vejo eles fazendo isso. Pelo contrário, eu vejo eles lutando. Só que eles estão lidando com um negócio complicado, que eles estão lidando com uma contradição em si mesmos. Mas não é porque eles são perversos, não é isso, que eu vejo eles lutando por famílias, eu vejo eles lutando por casamentos, eu vejo neles isso. São homens piedosos, respeito demais. Mas eu não quero conviver com essa contradição no meu coração. Então você está entendendo que é um assunto complexo, mas que nós tendemos a puxá-lo para aquilo que agrada as pessoas e esquecer todo o contexto da vontade do Criador, e a gente esquece, não tem deslido o que o Criador fez desde o princípio. Não tem deslido que não foi assim que o Criador quis. Vocês não viram que eu mandei meu filho ao mundo para que a vontade do Criador possa ser, o homem possa ser redimido e cumprir a vontade do Criador? É tanto que quando eles jogam Jesus na confusão, no meio do processo ali, Jesus dá a resposta que quebra as duas escolas. A escola que só divorciava por adultério e podia casar de novo, e a escola que por qualquer motivo. Jesus dá uma resposta que até os discípulos ficam assustados com a resposta. Sabe por que os discípulos se assustam? Porque o padrão é alto demais. Porque o padrão de Cristo é alto. E é aqui onde a gente vê isso. Olha só, o verso 10. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Olha que sociedade machista. A dizer, então quer dizer que se eu não posso trocar de mulher quando eu quiser, então é melhor não casar, ficar na minha, ficar sozinho. É essa a resposta deles. Espera aí. Se eu tenho que casar, e eu sou unido em uma só carne, e não existe divórcio no mundo inteiro que possa me arrancar de uma só carne com aquela pessoa, então é melhor eu ficar na minha, solteiro.
porque esse padrão aí não dá para mim não. Essa é a resposta dos discípulos. Se Jesus tivesse respondido conforme a escola de Shammai, era briga de um lado, Hillel era briga do outro, mas Jesus respondeu de uma maneira que elevou tanto o padrão que até os discípulos disseram: opa, peraí, calma, o negócio é... Aí olha o que Jesus continua dizendo. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. A capacidade de viver o padrão do reino de Deus, nem todo mundo é dado isso. Por isso que a gente tem tanta bagunça dentro das igrejas. Por isso que a gente tem tanto auê no meio do mundo. Porque nem todo mundo entende a seriedade do casamento. Nem toda igreja tem ensinado isso. Aí ele complementa no verso 12. Porque há eunucos de nascença. O que é um eunuco, gente? Deixa eu explicar para vocês. Temos aqui crianças muito pequenas, não, tá certo. O eunuco era uma figura que era extraído dele os seus testículos. Vou usar um termo bem científico. Era extraído dele. Para que ele não tivesse mais desejos. E assim, dessa forma, ele era utilizado para proteger os haréns dos reis. Era um eunuco. Continuava um homem, né? Mas só que ele não tinha mais desejos. Então, assim, ele podia ser um guerreiro, ir lá e ficar protegendo as mulheres do rei, e não tinha risco dele adulterar com nenhuma mulher daquela. Esse é o eunuco. É a pessoa que não sente desejos a serem satisfeitos no casamento. É esse o pensamento, certo? Jesus está dizendo o quê? Há eunucos de nascença, ou seja, ele não está dizendo que a gente que nasce sem a genitália, não é isso não, ele está dizendo, há pessoas que nasceram sem a necessidade sexual, pessoas que nasceram assim. Aí ele continua dizendo, há outros a quem os homens fizeram tais, é o caso que eu contei aqui agora, o cara foi lá e transformou o outro em eunuco. E há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Ele mesmo decidiu em si mesmo, dizendo assim, não quero mais me submeter ao meu desejo e viverei para a glória de Deus, totalmente entregue como um solteiro para o Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Então, nós não somos idólatras do casamento, gente. Deixa eu dizer uma coisa para os jovens que estão aqui. Não case por pressão da sua família. Não case por pressão de ninguém. Não faça isso. Cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Ah, mas vai ficar sozinho. Vai não. Tu tem família, tu tem igreja, tu tem amigo, tu tem tanta gente. Para de achar que só é completo quem está casado. Isso não é assim, gente. Casamento é uma vocação, é um chamado. O casamento é um chamado para paciência. O casamento é um chamado para entrega. É um chamado para amor. É um chamado para longanimidade. O casamento é um chamado que recebe a aptidão dada por Deus para que possa experimentar isso. Então, tem pessoas que se forçam a casar, mas talvez elas não foram chamadas, mas se casou, está casada, agora vai até o fim. Teve uma vez um jovem, eu fui dar uma palestra, um jovem chegou para mim e disse, pastor, olha, eu não tenho vontade de casar, será que eu sou gay? Eu disse, não, meu filho. Não, ele disse, é porque às vezes eu fico em dúvida, porque eu não sinto desejo, eu acho as mulheres bonitas, mas eu não sinto desejo. Eu digo, mas você sente desejo pelo mesmo sexo? Ele disse, não. Eu disse, então meu irmão, você é um eunuco dado por Deus. Aí peguei esse texto e mostrei para ele, eu digo, o teu chamado é isso aqui. Agora você pega, já que você está mais livre, porque tem um texto que Paulo diz isso, Paulo diz, o solteiro cuida das coisas de Deus, em como de agradar a Deus. O casado cuida das coisas do mundo para agradar a esposa. Por quê? Porque quando você é casado, você não tem mais tempo para servir a Deus como você servia como solteiro.
Eu, quando era solteiro, eu viajava para todo tipo de canto. Eu não posso mais. Principalmente quando o menino nasce, que você tem que andar com 200 bolsas ao redor de você. Você não tem mais a mesma liberdade, mas isso não tira de você o demérito algum. Você pode continuar servindo a Deus. Só que agora o contexto do serviço é outro. É formar gente. Formar adoradores. Faz parte do chamado para a família. Porque eu tenho certeza que ninguém aqui é filho de chocadeira. Todo mundo aqui veio de uma mãe e de um pai. Pode ser que você não tenha conhecido, mas você nasceu da união de um homem com uma mulher. E eu acho que ainda não mudaram isso não. Não conseguiram não. Não conseguiram isso. Então a família é a porta que nos traz para esse mundo. Não tem outra porta. Tentaram clonar, não deu certo, não dá certo. Ctrl+C, Ctrl+V também não funciona. Não funciona. Então, irmãos, nós não idolatramos o relacionamento. Se chegam pessoas que sofreram por causa de um relacionamento abusivo, algo que aconteceu aquela quebra, aquela coisa, vamos orar, lutar, buscar em Deus uma restauração, se possível, pela misericórdia de Deus. Se isso acontecer, louvado seja o Senhor. Podem passar-se os meses, os anos, mas vamos orar, esperar e clamar ao Senhor por uma restauração. Se ela não vier, faça-se eunuco pelo reino de Deus. Diga assim: eu vou agora me concentrar nas vontades do Senhor. Mas eu já vi gente por aí procurando casamento por vingança. Mas a outra pessoa está feliz, porque na rede social a pessoa põe lá, mesmo hoje todo mundo é feliz na rede social. Ou seja, a outra pessoa abandona e você continua escravo da outra pessoa. É por isso que Paulo diz: você não foi chamado à escravidão, você foi chamado à liberdade. Seja livre para Cristo. Então o caminho é esse, vamos lutar. Enquanto houver vida e graça, há esperança. Como é que eu lido com esse problema então? Primeiro, ensinar o valor do casamento para os jovens. Aqui na nossa igreja, a gente não apoia namorico de adolescente. Não apoiamos, eu não apoio isso. Não proíbo, que eu não tenho esse poder. Quem tem poder, esse poder são os pais. Mas eu espero que os pais trabalhem na cabecinha de vento dos seus filhos. Porque isso só traz dor e problema para as famílias futuras. Às vezes tem gente que tem briga de 200 anos atrás, porque na adolescência, fulano namorou com fulano, agora está casado com não sei quem. Pelo amor de Deus. A nossa igreja já sofreu isso no passado. Acabou isso, gente. Vamos tratar com seriedade. Vamos ensinar o que é bíblico. Vamos ensinar a seriedade do relacionamento. Tem um homem ou uma mulher que querem se relacionar, sentem atração um pelo outro, estão querendo um casamento. Trate com seriedade, jovem. Precisamos ensinar isso às nossas gerações, aos nossos filhos. Ei, ele tem uma namoradinha na escola. Para com isso, ele é uma criança. Deixa ele brincar. Para de sexualizar teu filho. Para com isso. Ensina o valor. Mostrar a importância de se lutar pela aliança do casamento. Para que os casais casados entendam o que Deus uniu não separa o homem. Oferecer ajuda para os que sofrem. Mas nunca esquecer que eles sofrem sem desprezar o símbolo que o casamento deve ter no meio da igreja. A pessoa sofre, sofremos com ela. Dói. Mas não podemos, por causa disso, mudar a vontade do Criador. Sobrepor a vontade do Criador. Devemos ser misericordiosos, amorosos. Ajudar a tratar a dureza do coração dos que querem desistir da aliança do casamento, que querem usar artifícios para enganar. Ensinar a todos que o casamento é importante, mas desejar obedecer ao Senhor deve ser muito maior.
o ensino sobre obedecer a Deus deve ser muito maior do que o ensino pelo casamento. Deus é melhor do que... o esposo daquela, esqueci o nome da mãe de Samuel, sou melhor para você do que 10 filhos. Deus é muito melhor do que 90 mil casamentos. É muito superior. Mas tem gente que se preocupa mais com o que os outros pensam do que com o que Deus pensa. Está errado isso. Escravidão. Eu posso não te mostrar uma resposta final que resolve tudo isso. Mas devemos, por amor ao Senhor, ensinar a vontade do Criador. Ter cuidado com todas as pessoas que podem pôr em risco um ensino tão precioso como casamento e família. Não significa desprezar aqueles que erraram e que estão sofrendo. Não é isso, é respeitar a dor deles. É ter o luto com eles. É chorar com eles. Mas nunca dizer que a amputação de uma parte do corpo é normal. Respeitar a dor, mas ensiná-los a fazer a vontade do Senhor, porque Deus se responsabiliza pelos resultados. Se Ele escreveu, Ele se responsabiliza. Existe perdão para todo tipo de pecado, mas existem consequências que às vezes a gente carrega a vida toda. Não tem como. Se você matou alguém e foi para a cadeia, e depois você cumpriu a pena e foi solto, você pode ter se arrependido por ter matado aquele pai de família, mas você vai carregar para sempre o peso de ser um assassino. Você não será condenado por isso, mas vai carregar para sempre esse peso. Vai ser totalmente dependente da misericórdia, da graça, da soberania. Todos nós somos. A gente pode ter de volta a comunhão com o Senhor, mas aqueles que machucamos, desprezamos, ferimos, nós seremos responsáveis por muito tempo pela dor que provocamos neles, seremos cobrados pelo Senhor. Tenha cuidado para não se tornar pedra de tropeço para ninguém. O casamento pode ser uma imensa bênção na sua vida, mas se você der ouvidos ao pecado, pode ser motivo de anos e anos de frustração. Não é só passar uma borracha e fazer a fila andar. Não é assim com Deus, não. Cuidado com gente que fez a fila andar e acha que está aí posando de santarrão. Cuidado. Hipócritas. Transvestidos. Ah, pastor, mas e se o cara se arrependeu? Se a pessoa, se ela ou ele se arrependeu de verdade? Meu amigo, é entre ele e Deus. Mas eu não vou botar para sentar no meu colo e dizer, vem nenenzinho. Não. Principalmente se era crente e sabia. Quando vem desse mundo quebrado, rapaz, é difícil. A gente tenta remendar. A gente já recebeu irmãos aqui que passaram por outro casamento. E a gente fez o trabalho, eu fui lá e expliquei o que é casamento, expliquei o que é aliança. A gente lutou juntos. E depois que terminou todo o processo, eu disse, agora vocês sabem, vamos lutar por essa família agora. Vamos lutar. E jamais ouse sair da sua boca a palavra divórcio. Porque não é possível que não se aprenda. Ah, pastor, mas aí se a pessoa foi e tal, e depois, os dois foram restaurados, os dois foram machucados. É como eu estou falando aqui, não é só fazer a fila andar não, não é assim que funciona não. Pessoas foram feridas e nós somos responsáveis pela restituição da dor que nós causamos. Quem sentiu a dor deve buscar a graça no Senhor para curar-se. Porque a gente não pode ser escravo também. E quem causou a dor precisa buscar no Senhor uma chance de se resgatar. E dar ao outro uma chance de poder se curar. Deus está de olho.
precisamos resgatar a importância da vontade santa do Senhor e da seriedade do casamento. Por isso, jovens, adolescentes, se Deus tem um propósito de casamento para a vida de vocês, para de buscar no teu cônjuge que ele seja fotos Tumblr na internet, que seja influenciador de não sei o que lá. Isso é vazio. Mas ele é tão lindinho. A beleza é vã, a formosura se acaba. Para de buscar coisas superficiais, porque não é isso que sustenta casamento. Ouça teus pais, escuta o conselho deles. Para de assistir essas séries aí de romance, que tem cada série aí, que é cada romance que é de Jesus amado. Isso não existe não. A vida real não é esse romance todo que está aí não. Tem momentos românticos? Tem, mas não é a maioria. Quando tu brigar com teu cônjuge, não vai ficar tocando música de fundo bem triste não. Vai ficar brigado mesmo. E o diabo vai vir pisar no teu pescoço e dizer assim, divorcia, vai. Então, jovem, para de ficar alimentando teu juízo com o lixo do mundo. Para com isso. Se você vê que esse rapazinho que está namorando com você, ele é abusivo, controlador, meio irritadinho, manda ele pastar logo antes que você apanhe dentro de casa. Manda ele pastar bem longe. Se você vê essa menininha toda patricinha de papai, corre, meu filho, corre, que tu vai sustentar, tu não vai ter dinheiro para pagar o luxo dela não. Ela vai querer viver de academia, vai querer viver de um bocado de coisa, ela vai querer viver de luxo. Corre, meu velho, manda pastar. É assim que tem que ser, vida real. Quer construir algo real? Vida real. E Deus abençoa grandemente. Você vê que essa pessoa que você está namorando, ou que você quer namorar, não tem nenhum compromisso com Deus, corre longe. Corre também. Porque vai ser problema, vai ser bronca para você. E quando na igreja tiver reunião de casais, vem. Quando você estiver passando por problema no teu casamento, procura ajuda. Eu estou aqui. Eu não confio em você, pastor. Procura outra pessoa, mas procura. No lugar de dar ouvido a esse mundo. São dados tantos avisos, tantas oportunidades, e a gente não escuta, porque às vezes a gente está apaixonado, ou vou usar um termo aqui, não se escandalizem, ou o queijo está muito grande, porque tem gente que casa por causa disso, não vê nada do outro, está o outro brutão lá, mas o negócio está tão aqui assim, no juízo, que está doido para casar, para depois comer o bolo. E não vê que vida não é só isso, a vida de casado. Aí depois o que a gente está fazendo? Colhendo os cacos quebrados. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, ó Pai, nos ajuda como igreja a lutarmos, Senhor Deus, pela visão correta. Significa dizer que nós vamos acertar em tudo, Pai, mas levanta uma geração que entende a importância, que entende, Pai, que se eles buscam um casamento no meio de um mundo que perdeu completamente a direção, eles são aqueles que foram chamados para uma revolução.
que é manifestar a glória de Deus por meio do casamento. Ó Senhor, dá direção aos seus corações. Aqueles que estão enfrentando dificuldade, Pai, que estão aqui no nosso meio, que peçam ajuda, que lutem, Senhor. Ó Deus Santo, tem misericórdia de nós. Não deixe que a gente seja motivo de causa de tropeço, motivo de vergonha para o Teu nome, Senhor. Não permita. Ó Deus Santo, pedimos em nome de Jesus. Amém. Pesado o assunto, né? Mas é assim mesmo. Aí eu não posso, não é só simplesmente, gente, falar, né? Não é assim que funciona. Deus nos ajude. Temos alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Acho que não, né? Primeira vez. Temos aqui na internet Maria Emília, eu falo Maria Emily, Maria Emília, sempre tem nos visitado, né? Se Deus permitir, Maria, você vai estar aqui com a gente, né? Temos orado aí, para que você possa estar aqui conosco. Rose Petroski, Maria José, Carolina Santos e José Jandilson. O nosso irmão Damásio pediu oração aqui, vamos orar, né, pela saúde da família. A gente tem passado aí, gente, por um tempo aí complicado, né? Lá na rua também, lá de casa, tem muita gente que está passando aí por essa tal dessa chikungunya, né? Aqui nessa rua, acho que nas ruas aqui por trás, essa região aqui, região ali meus pais, mais ou menos há uns 2 meses atrás, tiveram também, né? Ali a região da Liberdade estava... Então, gente, que Deus nos ajude, né? Mesmo em meio a esse tempo que a gente está vivendo, a gente possa realmente descansar no Senhor. Eu sei que não é fácil, né? Sentir dores, às vezes até depois da enfermidade ficam os sintomas, ficam as sequelas, mas que Deus nos conceda graça. Afinal de contas, o céu não é aqui. O céu não é aqui. Essas coisas lembram isso para a gente. Que a gente precisa botar o pezinho no chão e dizer, opa, peraí, o céu não é aqui. Eu tenho que continuar lutando, buscando, adorando o Senhor, até o dia que o céu chegar.